Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, antes de vos solicitar que nos dirijam algumas palavras, se me permitem, gostaria de dizer que nós estamos no final da 5ª Conferência de Lisboa e eu gostaria, em nome da direção do Clube de Lisboa, de agradecer à Fundação Carlos de Gulbenkian pela cedência das instalações e das facilidades que aqui tivemos, de agradecer a todos aqueles que nos apoiaram do ponto de vista de patrocínios e particularmente agradecer aos nossos parceiros das conferências, entre as quais a Câmara Municipal de Lisboa, o Instituto de Marquês de Valflor e as outras instituições da Câmara de Comércio e Indústria, a Sofid, a UCLA e o ISCTE. Não posso deixar de agradecer, não vou pessoalizar, mas agradecer a todos aqueles que eu vou chamar meus colegas e que ajudaram a que, de um ponto de vista logístico e organizacional, a conferência decorresse como decorreu. Portanto, muito obrigado a todos eles. E, por último, muito obrigado à audiência, à assistência e à participação que tiveram, porque sem este encorajamento nós sairíamos daqui, contrariamente ao que o Rui Tavares disse há pouco, sairíamos daqui um pouco mais pessimistas do que otimistas e vamos sair um pouco mais otimistas que pessimistas. Portanto, muito obrigado a todos. Gostaria de pedir ao Sr. Presidente da Câmara, Carlos Moedas, que é subejamente conhecido não só como Presidente da Câmara, foi Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, entre muitas outras coisas, que sinceramente não é esse o objetivo desta intervenção, é meramente agradecer-lhe e pedir-lhe, por favor, para tomar a palavra neste pódio. Muito boa tarde, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, meu querido amigo João Gomes Cravinho, Sr. Presidente do Clube de Lisboa, meu querido amigo Francisco Seixas da Costa, Secretário-Geral da Câmara Municipal e à Fundação Gulbenkian, meu querido amigo Pedro Calado, aqui que também representa. Just a small word in English for the participants that come from outside of Portugal. Thank you so much for being here. It's an honor as the Mayor of Lisbon to welcome you to this beautiful and amazing city. And so we are very honored with your presence. Minhas senhoras e meus senhores, é realmente um tempo muito único o que vivemos. E esta pergunta decisiva que foi o mote e é o mote desta conferência é a pergunta que nos inquieta. Estaremos nós a caminho de uma nova ordem mundial? E os corolários desta questão são extensos. As suas consequências são gravíssimas. E cada dia que passa, sentimos que aquele mundo que nós conhecíamos, que a minha geração conhecia, uma geração que pensa que ainda é nova, mas já não é nova, que esse mundo que nos tinha criado esperança, que era um mundo de certa forma que nos dava algumas certezas, esse mundo transformou-se radicalmente. E numa geração nem sentimos, nem vivemos essa velocidade vertiginosa. E não posso deixar de dizer que, como Comissário Europeu, antigo Comissário Europeu, como Presidente da Câmara, mas sobretudo como pessoa, esta mudança vertiginosa, esta nova ordem mundial, esta viagem para essa ordem que ainda não conhecemos, me preocupam. E por isso agradeço ao Clube de Lisboa esta tarefa árdua, mas tão importante, de pensar o que é essa nova ordem. O que é que vamos viver, o que será esse nosso futuro. E durante estes 2 dias falaram aqui exatamente de todos os fatores que movem esta transformação que assistimos. E por isso agradeço-vos a reflexão, mas agradeço sobretudo a uma pessoa que conheço há muitos anos,
que é o embaixador Francisco Seixas da Costa. Conheci-o em funções em Paris e gostei sempre da sua maneira de olhar para o mundo. É um homem que está por cima da política, que diz aquilo que pensa, que diz o que não gosta e que tem uma maneira livre que às vezes nos falta em Portugal e que nele é tão clara, que vai muitas vezes contra ventos e marés e sempre realmente a olhar para o futuro. E por isso queria agradecer, Francisco, por tudo aquilo que tem feito e sobretudo o trabalho no Clube de Lisboa. Mas quando olhamos para este novo caminho, para este mote da vossa conferência, talvez tenhamos que pensar primeiro qual é a nossa circunstância. Eu sabia que iam estar aqui bastante jovens e é bom pensarmos nessa circunstância. De onde é que vimos? Porque é que isto aconteceu? Porque é que essa minha geração acabou por não fazer aquilo que devia? E ainda me lembro daquele discurso tão conhecido de George Bush pai, em que ele, nos tempos da perestroika, nos dizia que teríamos uma nova ordem mundial, que essa ordem mundial era uma ordem mundial, de certa forma, americana, livre da ameaça do terror, em que haveria uma mais forte persecução da justiça, mais segura e em busca da paz. A queda do Muro de Berlim, o final daquilo que foi a União Soviética, vieram, de certa forma, confirmar esse otimismo. E era isso que eu sentia na minha geração. Havia um otimismo criado por essa ordem mundial, que era unipolar, que era, de certa forma, americana, mas que nos dava algum conforto. Um conforto que depois é desenvolvido por uma rede de instituições internacionais que interessavam de forma muito significativa aos próprios Estados Unidos da América, porque apesar de serem multilaterais, havia a preponderância daquele mundo unipolar americano. E até a China, talvez não se lembrem disso, porque não é quase da vossa geração, até a China parecia ceder à globalização. Até a China parecia gostar de um certo liberalismo económico. E, portanto, essa unipolaridade americana colocava-se lado a lado com as instituições e as regras desse pós-guerra. E eram os tempos, de certa forma, de uma terceira vaga da democratização, que começava no mundo, em Portugal, com o 25 de Abril. Um rescaldo de uma vitória ideológica do liberalismo sobre o comunismo soviético. E este mundo, que fecha a Guerra Fria, tinha principalmente duas perspectivas. Uma, obviamente, que todos conhecemos, do chamado fim da história, de Fukuyama, que era a universalização de uma democracia liberal ocidental. Mas havia outra, que era caracterizada, de certa forma, por um choque de civilizações entre a cultura e a ideologia, e em que ganharia seguramente a cultura. Era assim que interpretávamos. Eram estas duas linhas interpretativas, mas como sempre as linhas interpretativas estavam erradas. E nada acontece segundo estas linhas de interpretação. A liberalização e a democratização cederam a um mundo onde hoje a esmagadora maioria, infelizmente, no nosso mundo vive em regimes não democráticos, semidemocráticos, ou, como o caso da Hungria, iliberais, ou seja, basicamente semidemocráticos. E esta foi realmente, de certa forma, a grande surpresa da minha geração, é que tudo aquilo não estava a acontecer. E, ao mesmo tempo, tínhamos uma interpretação deste choque entre, no fundo, as civilizações, em que pensávamos na cultura e ideologia, mas esquecemos que o mundo estava a mudar com a digitalização. E, portanto, essa própria interpretação, ela não contava com aquilo que era o efeito da digitalização no mundo. Mas essa digitalização, que para muitos é negativa, que nos reduz o déficit de atenção, como dizia o João Jonet, mas que nos permite realmente ter a esperança no futuro. A minha esperança para a vossa geração é que a vossa geração vai ver aquilo que a minha geração não viu. A mecânica quântica, os computadores quânticos estão aí. Aquilo que é a inteligência artificial está aí. Eu não vou ver os frutos, mas os mais jovens vão ver os frutos daquilo que é o desenvolvimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, enquanto verificamos toda esta mudança do mundo para uma geografia, como Napoleão dizia que era o destino, e hoje temos esta conectografia, em que já não temos, de certa forma,
o nosso destino já não se define pela geografia, multiplicamos realmente coisas extraordinárias. Não é? Muitas vezes, como Presidente da Câmara, dou-me a sensação de que vivo num mundo que não está a funcionar. Vejamos o debate sobre a violação dos direitos humanos em Tianjin, na China, que foi ignorado pela Comissão dos Direitos Humanos da ONU. Como é que é possível, num mundo de tanta informação, num mundo digital, isto ainda acontecer? Mas perante este mundo de incerteza, nós contamos apenas e só com aquilo que o Rui Tavares nos dizia. Só temos um porto seguro. Podem gostar ou não gostar, podem discutir ou não discutir, mas esse ponto seguro é a Europa. Não há mais segurança hoje. Eu ontem jantava com um homem que eu gostava muito de apresentar a todos os lisboetas, que é o David Simas. O David Simas é filho de portugueses, de um alentejano e de uma açoriana, e foi um dos homens mais próximos do Presidente Obama e esteve ontem em Portugal. E ele, que é um homem extraordinário, dizia algo que me deu imensa esperança, que foi a reação hoje nos Estados Unidos em relação àquilo que foi a nossa resposta à guerra na Ucrânia. A resposta europeia foi extraordinária. A solidariedade imediata da Europa foi, de certa forma, inesperada para os Estados Unidos da América. E nos Estados Unidos da América, em que o presidente atual tem 42% de aprovação e que o anterior presidente tem uma aprovação, um approval rate quase tão elevado como o presidente atual, que nos põe um cenário de que o presidente Trump possa voltar a ser presidente dos Estados Unidos, acreditam que a Europa é verdadeiramente um porto seguro. E esse porto seguro que é a Europa, Ursula von der Leyen, no discurso em 2019, dizia algo que lutámos tanto com o presidente Juncker, que era dizer: nós temos um European way, nós temos uma maneira europeia de fazer as coisas. E essa maneira europeia é acreditar que a nossa diversidade é a maior força para o multilateralismo. Nós acreditamos na Europa, no multilateralismo. Nós acreditamos na justiça. Nós defendemos uma ordem baseada em regras. É isso a União Europeia. E é verdade que às vezes causa dor. Porque quando nós nos baseamos sempre nas regras, seguimos as regras e cumprimos as regras, isso cria fricção muitas vezes na sociedade. Mas é isso realmente aquilo que nos diferencia dos outros. Durante o Brexit eu tinha chamadas de cientistas ingleses que queriam vir para a Europa continental. Tinha chamadas de cientistas nos Estados Unidos que queriam ver ter as nossas bolsas do European Research Council. E, portanto, essa maneira europeia é realmente aquilo que nos pode levar a voltar neste mundo multipolar numa certa polaridade europeia. E, portanto, neste mundo em que temos aqui um fim do fim da história, não é? Um regresso da história, a unidade europeia tem que se reafirmar. E a vossa geração tem que reafirmar essa unidade europeia. A unidade europeia não pode ser ideológica e, felizmente, em Portugal ela não é, pelo menos para aqueles que são os partidos moderados, ela não nos divide, nem nunca nos dividiu na Europa. E essa talvez a diferença que faz o Rui Tavares, por ser também um homem que se junta a essa unidade europeia na sua própria ideologia. Isso é muito importante e Portugal aí faz a diferença. E essa diferença leva-me ao último ponto que aqui queria tocar hoje. Nós sabemos que os políticos foram perdendo a credibilidade. E hoje, quando olhamos para a política, a única credibilidade que resta é a credibilidade do poder local. As cidades vão ser o centro desta mudança que estamos aqui a falar. E aquilo que, quando olhamos para aquilo que o Rui Tavares dizia, que dizia sobre as mudanças climáticas, o discurso europeu sobre as mudanças climáticas ou os próprios discursos nacionais não chegam para mudar aquilo que é a vida real das pessoas. As pessoas só vão aderir a essas mudanças climáticas se nós lhes dissermos concretamente o que é que estamos a fazer. E por isso as cidades estão a liderar, de certa forma, esse caminho.
quando a afirmação é nós, hoje em Lisboa, podemos dizer que temos transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos, não é ideologia. É realmente o combate às mudanças climáticas. E darmos esse exemplo, eu acho que é de uma importância enorme para o nosso futuro. Porque as cidades hoje são praticamente a plataforma que nos pode ajudar a transformar e sermos os embaixadores da linguagem europeia para as pessoas. Quando nós iniciámos um projeto que eu acho que é um dos projetos mais importantes para a nossa cidade, e queria vos sensibilizar para isso hoje, nós vamos ter várias obras em Lisboa, mas vamos ter obras importantíssimas para as mudanças climáticas, que são os túneis de drenagem da nossa cidade. Esses túneis de drenagem vão ser túneis a 70 metros de profundidade, com 5,5 metros de diâmetro, que vão levar água desde Campolide até Santa Apolónia ao Rio, ou vão estar entre o Beato e Chelas, é a única maneira de nós evitarmos o que aconteceu há poucos dias em Lisboa, às cheias. Essas obras estão hoje a começar e vão realmente fazer a diferença. Ou seja, a cidade tem que, por um lado, adaptar-se através das infraestruturas, tem que mudar a convivência que temos hoje entre os vários modos de transporte e temos que fazer isso tudo sem fazer fricção nas pessoas. E por isso eu nunca terei problema em assumir que farei tudo como político para que essa fricção não exista. E, portanto, essa maneira de liderar essa transição energética com as pessoas, trazendo para Lisboa aquilo que é, para mim, a tradução da linguagem das mudanças climáticas, seja o que estamos agora a fazer no Parque das Nações, já não estamos a regar o Parque das Nações com água potável. Vamos buscar água à estação de Beirolas, que é água usada, que não está tratada e que pode lavar as ruas, não precisamos de fazer com água potável. Tudo isso é realmente aquilo que a vossa geração, ou a geração do João Joné no TikTok e nos Twitters percebe. E nós não vamos mudar o mundo. Temos que nos adaptar a essa linguagem com algo que é concreto. E por isso a minha mensagem hoje que vos trazia é realmente essa: qual é a nossa posição? Nós vamos ter um novo mundo. Eu acredito que a Europa será central no posicionamento desse mundo e as cidades liderarão essa transformação. E essa credibilidade dos políticos locais tem exatamente a ver com isso. É que os políticos locais, por definição, são políticos que trabalham para a vida das pessoas. E, portanto, a mudança que nós estamos aqui a trabalhar é pensar nesta 5ª Conferência de Lisboa, que essa nova ordem mundial, seja o que for, ela vai ter que ser liderada ao nível local para manter aquilo que é essencial num país e na Europa, que são as suas instituições. E só sem essa fricção é que nós podemos ir para essa ordem que nós não sabemos qual é, nem saberemos hoje, nem esta conferência nos pode trazer essa nova ordem, pode nos trazer reflexões, mas sabemos que vamos ter que fazer essa transição sempre sem quebrar as instituições. E eu, como político local que sou, estarei do lado daqueles que querem fazer essa transição sem fricção e sem destruir as instituições. Isso é o que os populistas querem, é destruir e não respeitar a lei. Finalizava só com uma pequena história. Eu classifiquei o Marquês do Pombal como monumento histórico, a cumprir a lei, que não devemos ter poluição visual no Marquês de Pombal. A lei diz que no Marquês de Pombal, que está a ser classificado como património municipal, não pode haver cartazes políticos. Esta é a lei. Eu estou a cumprir a lei. O que é que acontece àquele que cumpre a lei é que vimos quais são aqueles que não cumprem a lei. E aqueles que não cumprem a lei voltam ao Marquês de Pombal e põem um cartaz. Nós podemos pôr esses cartazes noutros sítios da cidade, mas naquele sítio da cidade, que é património municipal, nós não podemos continuar a poluir. E a democracia é feita de cumprir a lei. Portanto, eu estarei sempre do lado dos que cumprem a lei. Os populistas não cumprem a lei, porque acham que é melhor não cumprir a lei. E, portanto, nós vamos ter que ter sempre isto que é a capacidade de cumprirmos a lei, cumprir as regras. É essa a gênese da Europa, é esse o DNA da Europa,
é cumprir as regras para que sejamos todos iguais perante a lei e perante a sociedade. Por isso, desejo-vos o melhor. Esta ordem mundial que aí vem será seguramente diferente. Não sabemos se melhor, se pior, mas ela precisa muito da vossa geração. Um grande obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Moedas. Antes de pedir ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que termine a nossa conferência, não posso deixar de referir, e filo do propósito, nesta minha última também intervenção, de dizer que esta nossa quinta conferência foi provavelmente aquela que teve mais visibilidade externa a esta mesma sala. Isso não é por acaso. Isso é porque nós passamos a ter como parceiro institucional nas conferências de Lisboa a Universidade Autónoma de Lisboa. Eu não queria deixar de o dizer e deixar aqui esse agradecimento. E ao convidar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, professor João Gomes Cravinho, que todos nós conhecemos, foi Ministro da Defesa, foi embaixador da União Europeia em vários países, é professor da Universidade de Coimbra, digamos que a licença sabática de vários anos, João, não poderia deixar de dizer que desde 2018, desde essa altura que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da pessoa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, teve a amabilidade, e nós temos tido uma colaboração muito estreita sempre com o Ministério, e o Instituto Diplomático tem sempre sido nosso parceiro em tudo aquilo que nós fazemos. E eu queria deixar também, em nome da direção do Clube de Lisboa, um muito obrigado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E dito isto, só para terminar, não o fiz de propósito para deixar para o fim. Muito obrigado a todos os oradores, particularmente aos oradores que vieram de fora de Lisboa. E eu, do estrangeiro e de fora de Lisboa, porque houve pessoas que vieram de fora de Lisboa, mas é todos os oradores que fizeram aquilo que a conferência acabou por ser e que são responsáveis, em grande medida, ou na principal medida, pela sua qualidade. Portanto, professor João Gomes Cravinho, por favor, eu convidava a ouvir ao palco. Obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Presidente do Clube de Lisboa, Dr. Francisco Seixas da Costa, Sr. Professor Fernando Jorge Cardoso, também pelo Clube de Lisboa, Dr. Pedro Calado, em nome da Fundação Gulbenkian, todos os presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, uma saudação aos organizadores desta quinta conferência cada vez mais ambiciosa, cada vez mais necessária neste quadro que vivemos. Enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, vejo com imenso agrado, muita satisfação a emergência de Lisboa como um palco para encontros de ideias sobre este mundo atribulado que nós vivemos. Portugal é um país que não tem nenhuma dúvida sobre onde se situa, sobre como está, de que modo está enraizado na realidade internacional, mas ao mesmo tempo é um país com uma elevada capacidade de interlocução com as mais diversas partes do mundo. Para utilizar uma expressão contemporânea, nós temos uma pegada global, mesmo que o nosso calçado possa não ser um tamanho gigante, não é calçado particularmente pesado, mas temos uma pegada global. E estas características, que são tradicionais da nossa realidade, fazem de Portugal e da nossa capital um local particularmente apropriado para falarmos internacionalmente sobre as dinâmicas deste mundo que procuramos todos navegar. Mas para além de ser um local apropriado para receber esta conferência, Portugal é também um país com uma sensibilidade especial para sentir as reverberações destas mudanças em curso. E tudo leva a crer, de facto, que sejam mudanças profundas, mudanças daquelas que os historiadores utilizam para marcar o princípio ou o final
de determinadas épocas. Quando escolheram como título para esta conferência esta frase rumo a uma nova ordem mundial, creio que os organizadores alinham com esta noção de estarmos a atravessar uma transição de época. Desde logo suscita 2 comentários. O primeiro é a sugestão de que a turbulência que nós vivemos é uma turbulência de natureza estrutural e não conjuntural, na medida em que uma mudança de época nunca acontece de forma suave, de forma programada, como se fosse uma transição pactuada. Isso aconteceu, de facto, há 3 décadas atrás, em que o final da Guerra Fria e o desmantelamento do Império Soviético aconteceram de uma forma rápida, de uma forma bastante tranquila, mas de algum modo assistimos hoje a aspectos desta transição que acabaram por não ser resolvidas naquela época. De todas as formas, essa transição tranquila deve ser entendida como exceção e não como regra. A regra parece-me ser que as transições vêm acompanhadas de sobressaltos, vêm acompanhadas de violência, e creio que é esse o quadro que estamos hoje a viver. E nessas circunstâncias, desde logo, o melhor que podemos fazer é procurar mitigar a turbulência, mas para tal é necessário ter alguma ideia sobre qual é a tal nova ordem que está a emergir como quadro futuro para o relacionamento internacional. Uma segunda observação tem a ver com algum otimismo que encontramos ao constatar que os organizadores sugerem que estaremos a caminhar para uma nova ordem em vez de estarmos condenados a viver na desordem. Claro que é tudo uma questão de horizonte temporal, porque historicamente vemos que há sempre um dado momento em que a desordem dá lugar à ordem, mas nada nos garante que isso aconteça num futuro próximo. São muitos os períodos históricos em que houve décadas de desordem. Estes tempos, no entanto, são diferentes por 2 razões essenciais. Primeiro, as dinâmicas que nos assolam estão pela primeira vez profundamente globalizadas. Portanto, cada parte do mundo afeta a outra com grande facilidade. E segundo, temos hoje uma grande distribuição de armas de destruição maciça, cuja gestão pacífica se vai tornando cada vez mais difícil. Penso que vale a pena regressar aos clássicos para pensar um pouco sobre ordem e desordem na sociedade internacional. E sirvo-me aqui de Hadley Bull, que dizia que a ordem internacional consiste num padrão de comportamento entre Estados com vista a 4 grandes objetivos que têm uma sequência lógica, uma hierarquia lógica. Em primeiro lugar, a preservação da própria ordem internacional, do sistema de Estados. Segundo, a manutenção da independência e da soberania externa de cada Estado individualmente. Terceiro, a preservação da paz. A paz no sentido de se evitar a violência entre Estados. E quarto, a promoção do bem-estar geral. Passa pelo controle da violência, o cumprimento de promessas no relacionamento internacional, estabilidade territorial, etc. E Hadley Bull escreveu isto há quase meio século, no seu livro mais conhecido, que tem um título sintomático, Sociedade Anárquica. E a definição que ele ofereceu nessa altura, claro que pode beneficiar de alguma atualização, mas para já julgo ser um ponto de partida razoável para a nossa reflexão. Na realidade, o ordenamento hierárquico entre esses diversos princípios orientadores da ordem internacional permite-nos constatar que estamos a viver uma situação híbrida de desarticulação parcial do sistema internacional, sobrevivendo, no entanto, alguns elementos muito importantes da ordem do período da Guerra Fria e da pós-Guerra Fria, portanto, a ordem criada depois da Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito ao quarto princípio, o princípio da promoção do bem-estar geral, a complexidade da ordem internacional agravou-se muito desde o tempo do Hadley Bull.
pela razão muito evidente de que os desafios mais existencialistas com que nos confrontamos são desafios que não são compatíveis com a falta de cooperação internacional. São desafios que não se resolvem no quadro do espaço de Estados soberanos. E, no nível macro, o caso mais evidente, mais flagrante e mais perigoso é o caso das alterações climáticas. Embora existam casos muito evidentes de instabilidade territorial, casos de incumprimento de promessas internacionais, eu creio que a situação em que nos encontramos atualmente pode ser descrita como uma situação em que há um contexto de erosão desses princípios basilares do relacionamento internacional. Mas não é um contexto de desabamento desses pilares do sistema. É um contexto de fragilização dos pilares do sistema. Depois, quando falamos de preservação da paz, os grandes períodos de ordem internacional nunca foram períodos de paz generalizada. Foram períodos de paz entre a esmagadora maioria dos participantes do sistema, incluindo sempre os Estados com maior peso internacional, convivendo, no entanto, com conflitualidade entre Estados, conflitualidade que não punha em causa a sobrevivência do sistema. Foi assim naquele longo período entre 1815 e 1914. Houve muitas guerras durante aquele período, mas olhamos para aquele período como um período de ordem internacional. A mesma coisa também no período depois da Segunda Guerra Mundial, em que houve muitos conflitos, muitas guerras no continente africano, no continente asiático, e depois do final da Guerra Fria, também no próprio continente europeu, com as guerras balcânicas e com outras guerras em outras partes do mundo. Mas essas guerras não destabilizavam o sistema internacional, não punham em causa a ordem internacional. A invasão da Ucrânia pela Rússia representa, evidentemente, um atentado de natureza completamente diferente à ordem internacional vigente, uma ordem, digamos, codificada na Carta das Nações Unidas. Mas representa também a convicção de que essa ordem não tem força suficiente para penalizar o infrator. Nós estamos, infelizmente, ainda longe de ver o final desta guerra. Mas a experiência destes últimos 6 meses demonstra que houve um grande erro de cálculo russo quanto à percepção que, evidentemente, tinham de uma reação muito frouxa em defesa da ordem internacional. Pelo contrário, a reação foi poderosa e a Rússia sairá, sem dúvida, muito penalizada pela sua decisão de tentar conquistar pela força, território pela força, ao arrepio dos princípios basilares da Carta das Nações Unidas. Ou seja, se a atual ordem internacional está em vias de desabar, como sugerem muitos, parece-me que é manifestamente prematuro decretar a sua morte. E, no entanto, é claro que a progressiva fragilização da ordem internacional continua e que representa um profundo perigo para a humanidade, seja por causa da existência de armas de destruição maciça e a dificuldade cada vez maior da sua gestão, seja por causa da dificuldade acrescida de gerar consensos em torno do combate às alterações climáticas, que já não são, como pensávamos há 10 ou 15 anos atrás, uma ameaça longínqua para as futuras gerações, mas são um desafio imediato para os dias que nós vivemos. A deslocação de poder económico para a Ásia representa um pano de fundo que é uma transformação profunda na ordem internacional e nos princípios que ordenam essa ordem. Isso tem de ser compreendido como uma realidade central dos nossos tempos. E, nesse sentido, nós podemos visualizar melhor a agressividade russa como uma tentativa de traduzir em ganhos geopolíticos algumas vantagens puramente conjunturais de uma potência profundamente decadente e sem opções para o futuro. A transição verde, que agora se deve acelerar rapidamente, representava uma ameaça
para um país cuja principal alavanca geopolítica residia na criação de uma teia de fornecimento de gás a uma Europa estrategicamente distraída. Representa também este ataque da Rússia à Ucrânia, representa um ataque à ordem internacional e um sintoma de alguma vulnerabilidade dessa ordem, por razões relacionadas com outras dinâmicas, e nomeadamente essa deslocação do poder económico e político para a região da Ásia-Pacífico. A rigidez da ordem internacional criada depois da Segunda Guerra Mundial e adaptada, em alguma medida, depois do final da Guerra Fria, está, sem dúvida, na origem de algumas das dificuldades com que hoje nos confrontamos. A título de exemplo, há décadas que falamos na reforma do Conselho de Segurança, sem que se vislumbre qualquer possibilidade de avançarmos nesse sentido. As instituições financeiras internacionais estão também fossilizadas em estruturas que são arcaicas e que deveriam dar lugar a um outro tipo de distribuição do poder de decisão. A força dos compromissos assumidos em torno dos bens públicos globais, começando com o combate às alterações climáticas, essa força é manifestamente insuficiente e põe em causa o nosso futuro comum. Existem, portanto, fortes razões de preocupação quanto à estabilidade e à própria sobrevivência de uma ordem internacional que ainda orienta, por enquanto, boa parte do nosso relacionamento global. Mas seria um erro profundo deixar de investir nessa ordem internacional antes de haver qualquer tipo de ordem alternativa consolidada. Estamos ainda muito, muito longe de tal ordem internacional que o título desta conferência sugere que podemos ter pela frente. Desinvestir da atual ordem internacional será, portanto, o equivalente a investir na desordem internacional. Foi isso que a Rússia quis fazer, calculando que poderia ter algum ganho de causa no curto prazo. E é por isso que a Rússia está a ser penalizada. Compete a todos nós mantermos-nos lúcidos, mantermos-nos firmes na defesa da ordem que existe, contribuindo para a construção de uma nova ordem que melhor reflita as realidades contemporâneas, sem nunca perder a noção de que qualquer erro neste caminho representa um grave perigo para a ordem internacional existente, mas para a própria humanidade. E eu faço votos de que estas conferências de Lisboa possam continuar a ajudar-nos nesse difícil caminho. Muito obrigado.